nunca será a continuidade de negócio. Ele é só um dos itens, tá? E aí você tem a ISO 22301, que é o requisito para você ter sistema implementado, e é justamente a ISO que certifica a empresa. Então, esse cenário aqui é importante vocês terem uma ideia, né? E uma ideia onde vocês montam, né? Vocês montam todo o que a gente sempre fala de montar o teu Robocop, né? O teu Lego. Vamos montar o Lego, né? Montar um Lego desse cenário. Então você tem a 22301 que define, é a âncora de tudo, que define os requisitos. A 22313 são o quê? Um guia de implementação. Tem a 22332 que ela trata alguma procedimentos e processos, por exemplo, de manutenção. Você tem a 22.300, que é o vocabulário, a 22361, que trata só de gestão de crises. Gestão de crise tem nada a ver com continuidade de negócio. Continuidade de negócio é um artefato. Gestão de crise é outro artefato. Entenderam? São coisas diferentes, complementares, mas são diferentes. Gestão de incidentes, pessoal. A 27035. Sem gestão de incidente, de segurança da informação, gestão de incidentes de infraestrutura, não existe continuidade de negócio. Tudo que te falarem diferente disso, questionem. Tá errado. Não existe, tá bom? Aí você tem todo o cenário, né, de plano emergencial também, né, tratando o risco de vida, evacuação, brigada anti-incêndio. Precisa considerar isso aqui, gente. Como não? Como não? Ah, não, uma empresa trabalha todo mundo em casa. Ok, então não precisa. Aí você tem a NIST, né? O NIST, que é um contexto mais técnico, que trata também plano de recuperação de desastre, mais de tecnologia, claro, e restauração. Então, todo esse cenário aqui, você se depara como vários artefatos para que você defina como montar o seu Lego. Então, para que você trate especificamente a parte de tecnologia, você pode e deve considerar o NIST. O NIST, aqui o SP800, né, que está na revisão 1 aqui do traço 34, ele vai te ajudar em um cenário que é plugável na 22301. Isso muitas empresas fazem, tá? É só para vocês saberem. E agora, ó, vamos falar dessa disrupção. Disrupção é uma linha de tempo. Então, na disrupção, você precisa detectar se você entrou num cenário ou não de crise. Aqui tem as ISOs e a parte da ISO que trata isso. Você pode ter a necessidade ou não de acionar todo o contexto de preocupação de incêndio, evacuação, plano de proteção à vida, né? Dos colaboradores, é claro, e dos terceiros, que caso tenha esse approach. Tem toda a parte de crise, tem toda a parte de recuperação de tecnologia, telecomunicações e tudo mais, tem os recursos envolvidos nesse plano de recuperação, e você também tem a recuperação de coisas que não são TI. Então aqui entra todos os recursos para a continuidade de negócio, e você tem um cenário de retorno o normal. Aqui nós colocamos as ISOs para vocês terem identificação de conteúdo para recuperar. Então você vai detectar e conter, porque incidente não resolveu. Você vai tratar aspectos de proteção à vida, se for o caso. Você vai entrar no processo de comunicar a situação de crise e atuar. Você entra em um processo de recuperar as coisas de TI e não TI. Você aloca recursos de continuidade, caso você tenha ou não, e você parte para fazer toda a recuperação nesse cenário. Mas, Wellington, você está falando, 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 mas eu ainda não estou entendendo o que você quis dizer que o PCN é o final de uma cadeia.
Se eu não tiver a política, se eu não tiver a política corporativa, se eu não tiver os interesses do negócio, se eu não souber quais são as atividades críticas e não críticas, se eu não tiver a identificação dos riscos operacionais do negócio, se eu não tiver estratégia de recuperação, as várias estratégias e qual a estratégia selecionada, eu não tenho, nunca terei o plano de continuidade de negócio. Quer dizer que o plano de continuidade de negócio ele é abduzido, ele surge do nada. Possível. Ele surge a partir de uma sequência de artefatos para você chegar no plano. Por quê? Porque o plano de continuidade de negócio ele é um guia. Ele é um guia. Ele é um guia que responde várias perguntas. Primeiro, guia. A primeira parte do PCN é como identificar a situação de crise. Onde está isso? É isso daí. O PCN, ele é o cérebro pensante. O BIA é um dos componentes, tá bom? Que não é só o BIA. BIA é mais gestão de risco, sim. BIA, gestão de risco, gestão de ativos, gestão de fornecedores. Tem todo um artefato para você tratar. Então, o BIA o BIA não, né? Desculpa. O PCN são procedimentos documentados que guiam o que eu tenho que fazer numa situação de disrupção. O que eu faço? Quem é responsável por quê, né? E aí tem as confusões do mercado. O PCN não é recuperação de TI, não é um documento de crise, de risco, não é uma peça de prateleira, não é nada disso. O PCN é vivo, ele é vivo, que trata não só TI, que trata todos os riscos, mas ele não é um documento de risco. O PCN vai buscar na gestão de risco, o PCN vai buscar na gestão de mudança, o PCN vai buscar na gestão de ativos. Ele não é um documento que fica lá largado e quando chega a auditoria todo mundo fica desesperado porque não existe um processo. Tem um documento que nem sabe se está atualizado, que não serve para nada. Então aqui você tem o PCN, ele é saída daquela cadeia, onde você tem os BIAs, as atividades que são priorizadas e não priorizadas, e a cadeia de relação dessas atividades tem que estar no BIA. Você tem que ter um processo de avaliação de riscos. Cadê esse processo? Tem nada a ver com aqui, hein? Esse processo tem que estar funcionando. Cadê? Estratégias aprovadas de recuperação. Cadê? E quais são os escopos e os objetivos de negócio que está dentro do meu PCN? O meu PCN pode tratar de uma parte da empresa, não todo. Aliás, é assim que se começa, né? Vamos tratar uma parte pequena, mas vamos tratar qual parte pequena que interessa para o negócio. Não é TI que vai definir isso, nunca foi. Então, qual é? O que o negócio quer montar enquanto continuidade de negócio para 2026? Isso, 2027, 2028, é isso. Você precisa estruturar as atividades de tratamento, de comunicação, papéis, responsabilidades, procedimentos. Aí, para você ter um documento estruturado, aprovado, disponível e testado periodicamente. PCN tem indicador. PCN tem indicador de efetividade, que são as atividades que o gestor do processo, gestor do continuidade de negócio, ele precisa emitir, por exemplo, mensalmente, um relatório dizendo se continua tudo assertivo ou não. Ele precisa identificar se teve alguma mudança de processos que afetou o BIA. Precisa identificar se teve algum ativo na gestão de incidente que esse ativo não aparece em nenhum lugar dos BIAs. Tem buraco. Isso é você fazer uma gestão, não é ter um papel que é um papel estanque, está de gaveta, não serve para nada.
Então você precisa ter no PCN uma estrutura viva. E o PCN, como recurso consumível, ele é o direcionador, ele é o guia. PCN, como que eu identifico uma crise? Quais são os gatilhos? Gestão de incidente. Se você não tiver como um dos gatilhos principais gestão de incidente, o teu PCN não serve para nada. Ponto. Desculpa ser tão taxativo. Se você não tiver que há identificação de crise, a grande maioria parte de gatilhos vindos de gestão de incidentes, desculpa, você não tem um PCN. Segundo ponto, resposta imediata. Quem são os papéis? Quais são as áreas envolvidas? Como será meu plano de comunicação? Quais procedimentos de recuperação de TI, é claro, e como eu volto à situação normal, tá legal? Então, clareza. Ela precisa ser clara. Cada sessão dessa precisa ser claramente detalhada. Quem vai fazer o quê? Quem faz, como eu identifico, como eu defino a situação de crise e como eu começo a atuar, como eu vou responder, comunicar e tudo mais. Então, olha só, essas duas visões que a gente passou aqui, né? Voltando aqui, ó. Como PCN é um recurso disponível ao longo do tempo e PCN também, ele é a saída de um processo. Foi o que a gente falou, né? O final de uma cadeia. Só voltando aqui, né? Então você tem que ele sendo o final de uma cadeia, você precisa construir. E ele sendo um plano de execução, você precisa ter ele funcionando, atualizado e testado periodicamente. Se você não testar, você não sabe se aquele papel tem a sua efetividade. Entendeu? Então vamos lá. De onde veio? De onde veio cada uma dessas sessões? Que sessão, Mônaco, aqui, ó? Então, o PCN ó, precisa ter uma sessão que fala de como detectar e identificar uma crise, como que eu ativo a minha gestão de crise, que não tem nada a ver com PCN, é outro documento, é outro processo. Como que eu começo a atuar? Quais são as áreas envolvidas? Plano de comunicação, plano de recuperação, plano de retorno. É isso que a gente está falando. Então, de onde veio, né? Opa, desculpa. De onde veio cada sessão? Vem de uma cadeia, começo, meio e fim. Veio de momentos específicos. O que que são momentos específicos? Eu vou voltar aqui, tá, pessoal? Desculpa estar indo e voltando no slide, mas eu vou voltar aqui, ó. Esses são momentos para você tratar dentro do teu sistema de gestão de continuidade de negócio. Pensem nisso, ó. Eu tenho um conjunto de coisas que eu tenho que fazer nessa fase, um conjunto de coisas que eu tenho que fazer nessa fase, um conjunto de coisas que eu tenho que fazer nessa fase, nessa fase e nessa fase. Então, essas fases são fases do meu ciclo de tratar crise, tratar disrupção. Considera isso como se fosse, e é, né? Fases separadas. Equipes, não necessariamente as mesmas, mas eu preciso ter indicador e preciso testar isso. Eu preciso testar isso no mínimo uma vez por ano, tá? Vamos lá. Aí eu tenho aqui voltando, né? Esse cenário aqui, ó. Não tem nada melhor do que tratar o desenvolvimento do teu plano de continuidade de negócio sem eu estruturar um processo baseado-se no CIPOC. Todo mundo sabe que é CIPOC? Em inglês, né? Supplier, que é fornecedores, input, entrada, process, output, saída e client. Então eu preciso no meu processo ter fornecedores,
Eu preciso ter as minhas entradas, que são os BIAs, não é um BIA, são vários BIAs. Eu preciso ter o processo de avaliação de risco. Avaliação do risco não está dentro de continuidade de negócio. Gestão de risco é da empresa. Se a empresa não tem, aí é outra coisa. Mas gestão de risco não pode ficar embaixo do sistema de gestão de continuidade de negócio. É um conflito absurdo de interesse. Porque vai ser manipulado os riscos. Não tenha dúvida disso. Então, por quê? Mas isso é tendencioso? Não. Isso é uma característica nossa de ser humano. Isso vai acontecer. Então, você tem todas as entradas, que é avaliação de risco, BIA, estratégias de recuperação, não uma, várias, e aí você aponta qual foi a selecionada, para ninguém esquecer e te cobrar lá na frente. Escopo e objetivo do negócio que eu estou atendendo e os recursos. E os processos envolvidos no PCN? PCM não é papel. PCN é um conjunto de atividades diárias, semanais, mensais, quinzenais, bimestrais, trimestrais, semestrais, anuais, gente. PCN não é papelândia. PCN é um processo. Então, a saída de tudo isso é os planos atualizados, né? Os registros atualizados, gatilhos atualizados. E quem é o cliente de cada fase? Tem uma fase que o cliente é a diretoria, tem outra fase que o cliente são seus clientes externos, tem outra fase que o cliente é só o GRC, gestão de risco, tem um cliente numa fase que é só o pessoal de infraestrutura e gestão de incidentes. Você precisa identificar isso. Então, você sempre precisa tratar fornecedor, entrada, saída, processo e os clientes, sempre. Então, as equipes de resposta, elas são o primeiro cliente a ser envolvido. Por quê? Porque quando você identificou a situação de crise, você vai chamar as equipes para dentro. Quando você identificou a situação de crise a partir do que está escrito no teu PCN, logo depois de você identificar que a crise está instaurada, você dispara o plano de comunicação e você aloca equipe. Toda crise tem equipe. Tem equipe que tem que ser treinada ao longo do ano. Aí você tem a gestão de crise, aí você tem a alta direção, aí você tem as partes interessadas e auditoria. Então, o cliente foco são diferentes ao longo do processo. E qual o problema? Nenhum. Então é o seguinte, ó, o plano é execução. Auditoria é validar se existe ou não as evidências. Essa grande preocupação. Parece que todos os sistemas de gestão existem para auditoria. Isso é uma brincadeira, né? Sistema de gestão existe para aumentar a resiliência do negócio, não é para atender a auditoria primariamente. A auditoria é um dos penduricalhos dentro de um processo de gestão. Não é o alvo principal. O que a gente está notando no mercado é que parece que vai implementar alguma coisa só para atender a auditoria. E vira papelândia. Que todo mundo corre atrás de fabricar as evidências e não ter um sistema. Por isso, e a partir disso, sem nenhuma conotação de valor, nós não fazemos auditoria. Nós, da Prisma, não fazemos auditoria, porque o valor que eu vejo é na implementação, é na execução. E se eu fizer auditoria, eu não posso fazer melhoria da mesma empresa. É um conflito absurdo de interesse. Ou eu audito, ou eu ajudo na melhoria contínua do sistema. Fazer as duas coisas é conflito de interesse. Mesmo que eu tenha equipes separadas, é conflito de interesse, tá? Então, o que precisa estar pronto? Se o PCN é uma cadeia, eu preciso ter coisa, preciso ter o BIA, preciso ter um processo de avaliação contínua de riscos, eu preciso ter as estratégias
de recuperação que foram identificadas e qual ou quais foram aprovadas ou não. Eu preciso ter os objetivos de negócio escritos. Eu preciso ter todos os recursos que eu vou utilizar efetivamente identificado. E recursos internos, claro, as equipes internas envolvidas e os fornecedores. Claro, eu preciso ter. Se eu não tiver isso, eu não tenho PCN. Pessoal, esquece, não tem. Eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando que não tem. Não tem. E aí, antes de escrever, né? Antes de escrever o PCN, você precisa entender que validar um PCN não é só dizer se aquele PCN está escrito ou não, se ele está aprovado ou não. Isso não quer dizer nada. Tem que apresentar se ele está coerente com o negócio, se ele foi testado nos últimos meses. Quais são as evidências de teste? Quais são as evidências das mudanças corporativas que implementaram e indicaram uma mudança no PCN? Pessoal, PCN que não teve nenhuma mudança nos últimos 6 meses, joga fora. É impossível. É impossível. A empresa está trocando de fornecedor 24 horas por dia. A empresa está trocando de ferramenta 24 horas por dia. Isso impacta diretamente o BIA. Se o BIA não está sendo impactado, é porque você não tem gestão de risco. Uma empresa que não tem, no mínimo, um risco identificado por dia, tem coisa errada. Não é achômetro, é efetividade. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Então, você precisa, quer dizer, ter uma regra de que papel existe, mas não basta. A entrada precisa ser aprovada. Todas as entradas que nós falamos lá atrás, elas precisam aparecerem em algum lugar do teu PCN, tá? Por exemplo, né, algumas incoerências. O RTO, que é a recuperação lá de 4 horas, é diferente do que o negócio disse que pode ser até 3 dias. Se você não tiver essa consolidação, a TI está falando alguma coisa e o negócio está falando outra. Isso acontece em 95% das empresas. Por quê? Porque não tem uma atualização contínua. O teu PCN não foi direcionado a quem paga a conta, que chama-se os processos de negócio. Então você precisa validar isso, né? Então, o que acontece se essas entradas não existirem, né? O BIA, ele fica num processo, num contexto que as áreas de negócio não foram ouvidas, portanto, não serve para nada. A avaliação de risco é genérico, não existem riscos identificados no dia a dia. Risco alimenta o BIA. Risco valida o BIA. O BIA atualiza o PCN. Essa é a ordem. Não tem outra. Estratégias de recuperação. Se você não tiver estratégias de recuperação onde você tem os fornecedores, você não vai saber se o financeiro não renovou o contrato com o fornecedor que está envolvido aqui. Isso é impacto do teu PCN. Escopo do negócio não tem essas fronteiras definidas. As áreas mudam o processo de manhã, de tarde e de noite. Um processo que não era crítico passou a ser crítico nos últimos 30 dias. Onde você identifica isso? Onde você atualizou o BIA? Quais são os recursos para você implementar? Quem é o dono do processo de gestão de continuidade de negócio? Quem é o dono? Esse é o primeiro ponto, tá? Dono não é o Wellington, não é o Emerson, não é o Amarildo, não é o Tiago. Dono é diretor A, diretor operacional, diretor financeiro, diretor de tecnologia. Isso é um dono, tá bom? Do processo, ou melhor, do sistema.
O responsável por executar o processo, continuidade de negócio, crise, pode ser outras pessoas. Então você precisa validar a entrada, definir a estrutura da equipe, desenhar os planos, nós vamos falar, estruturar o conteúdo dos planos, nós vamos definir gatilhos para identificar quando é ou não crise, porque senão todo incidente vira crise, aí toda crise é incidente, aí você não sabe separar um e outro. Planejar a comunicação, procedimentos por cenário. Você tem planos de continuidade de negócio que tem dois ou três cenários identificados para você tratar. E isso é um contexto que o gatilho bate o cenário, tá? O gatilho, ele vai disparar um ou mais cenários. Então, a partir da monitoração e de incidentes, você vai validar se os cenários do teu plano de continuidade continua atendendo às necessidades do negócio ou não. E aqui você tem que manter esse plano, esses planos, né? Todo plano só existe se, de novo, um plano só existe se você não testar, se você não integrar com mudança, se esse plano não tiver disponível e você falar nele uma vez por mês, por exemplo, ele tem que ser utilizável, tem que ter equipes alocadas e tem que ter sido aprovado pelo board, inclusive. Então, esses 5 testes aqui são efetivos. Pensa aí, você hoje no teu dia a dia, do teu PCN que você tem, ele está aprovado? Ele é utilizável? Ele está disponível? Ele foi testado quando a última vez? Mantido? Quanto? Quanto? Quantas mudanças teve? Quer ver o indicador que a gente pega? Quantas mudanças teve no teu BIA nos últimos 12 meses? Zero. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Quantas mudanças teve no seu plano de continuidade de negócio A, B, C ou D? Nenhuma. Tá errado. O processo tá quebrado, pessoal. É impossível. É impossível. Então, por aqui, você mede essa efetividade, né? Em quanto dos testes o seu plano passaria hoje? Pensa aí, entendeu? Quanto? Quanto você vê? Qual o percentual de aprovado, utilizável, disponível, testado e mantido? Como que tá? Pensa aí no seu caso, tá legal? Agora, antes de escrever e antes da gente passar aqui para o café, nós vamos ter um café aqui de 10 minutinhos só, tá? Vamos lá. Antes de escrever, você precisa decidir o seguinte: a alta gestão e o comitê de crise, eles existem? Eles aprovaram e autorizaram e definiram qual é o foco de continuidade de negócio? Se só TI está envolvido, esses caras não estão envolvidos, não vai funcionar. Não é que eu estou achando, eu estou dizendo que não vai funcionar. Primeiro ponto. Segundo ponto, coordenar a gestão de equipe da crise. Ela está totalmente integrada com as equipes do dia a dia, comunicando, né? Tem os representantes. Pessoal, pensem na CIPA da sua empresa. A CIPA não tem um representante da CIPA nas áreas, então você tem que ter um representante de continuidade de negócio nas áreas. Então, essa gestão de crise, ela faz parte do dia a dia corporativo, é como se fosse a CIPA. A CIPA faz parte do dia a dia. A gestão de crise também faz parte? É uma coisa que você tem que pensar. E as equipes de resposta à crise, quais são? Quem são? Onde estão? Eles foram treinados? Eles não foram treinados? Então você precisa pensar em tudo isso antes de sair escrevendo o PCN. O PCN é produto final de tudo isso, tá legal? Então,
Vamos falar aqui em três camadas que são, né, esse cenário aqui estratégico, tático, operacional sempre. Como que a gente trata isso? Assim, ó, estratégia, propósito, dar direção, definir quem é responsável por quê e definir um dono pela continuidade de negócio. Primeira coisa. Tática. Quem são os coordenadores? O coordenador precisa ter autoridade. Quem são as equipes envolvidas na gestão de crise? Quais são as atividades de coordenação? Você tem um dono, um patrocinador da continuidade. Só que embaixo você tem que atribuir atividades e autoridades para que sejam usadas e respeitadas durante o quê? A situação de crise. E aqui você tem que o operacional é executar o plano A, plano B, procedimento de recuperação, são todas as equipes e os líderes dessas equipes para você executar, né? Então, ó, essa estrutura para plano de gestão de continuidade aqui, tá, o PGC, você precisa ter uma estrutura corporativa. Não é departamental. Todo mundo precisa saber quem define é quem. É uma persona que direciona a identificação se é ou não uma crise. Tem que ter uma pessoa com esse chapéu para definir isso. É lógico que ele não necessariamente atuará sozinho, possível, né? Ele terá outras pessoas, mas tem que ter um dono, um responsável por fazer isso. Aí você define toda a camada, né? Esse cara, esse gestor da crise, do ambiente, da disrupção, ele precisa ter a autonomia dele reconhecida, e aí tem todas as políticas, os processos e procedimentos que ele vai direcionar com as equipes previamente definidas. Nada é novidade. Tudo está atualizado. Então, aqui, ó, cada plano auxiliar tem que estar atualizado. Tem um errinho aqui, inclusive, tá vendo? Demanda de estar atualizado. Se você não pode, numa situação de crise, daquela pressão, você validar se o documento está certo ou errado. Você vai executar, porque está todo mundo na gritaria para recuperar o ambiente. Você precisa organizar tudo isso. E quem organiza é esse plano. Então, esse cenário aqui demanda de uma matriz raça definida. Tem que ter as responsabilidades, as autoridades têm que ser seguidas e respeitadas, tem que ter uma matriz de competência. Opa, desculpa. E aqui, né, todo sistema precisa ter o time principal e o banco de reservas. Eu vou falar de novo. Todo time precisa ter um banco de reservas. Porque o diretor pode estar de férias quando tiver uma situação de crise. Quem é o suplente dele? O gerente, o gestor de crise, pode estar em afastamento maternidade ou paternidade quando tiver essa situação de crise. Quem é o suplente? Isso precisa estar detalhado no plano. Não tem opção. Então vocês veem, né, que uma condição que é mais negligenciada hoje no dia a dia é que você mobiliza coordenadores que não têm autonomia para nada, que não estão treinados. Então você vai ter um gap no teu plano, não vai funcionar. Porque se esses coordenadores, que eles têm várias atribuições, eles não têm autoridade para executar essas ações, mediante uma situação de crise, aquela matriz raça está o quê? Está furada.
Então, essa matriz precisa estar documentada, pessoal. Precisa estar declarada. E o board precisa assinar e reconhecer. Todos os diretores, os gerentes precisam reconhecer. Os coordenadores precisam reconhecer. Quem é o dono, o gestor de crise? Quem é o coordenador da crise? Quem é o responsável? Quem é o maestro? Plano de continuidade de negócio é o maestro, tá? Que ele tá com a batuta lá e tem a orquestra do outro lado. A orquestra é a equipe de crise. E você precisa ter alguém coordenando tudo isso. Se você não tiver isso mapeado, na hora que instala a crise, começa a gritaria, a pressão, vai se perder. Por isso que você precisa fazer alguns testes mensalmente, tá ok? E antes de entrar aqui nos planos que nós vamos falar em cada um deles, tá? Nós vamos falar em cada um deles. Vamos fazer um break aqui, temporário. Tem alguma dúvida que alguém queira colocar para a gente bater um papo aqui, cinco minutinhos rapidinho, ou vocês querem colocar no final dúvidas? Senão a gente pode tratar agora antes do break. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Podemos ir para o café? Pessoal, TI faz o BIA. Não, a TI faz o BIA dele. Pessoal, esse é um outro cenário muito interessante. Todas as áreas têm um BIA estruturado, menos TI. Tem coisa errada, né? Tem coisa errada. O BIA, ele não necessariamente quem tem que fazer a TI. A TI precisa ter um BIA. Assim como gestão de privacidade precisa ter um BIA. Gestão de segurança da informação precisa ter um BIA. Eles são áreas normais, como é recursos humanos, como é financeiro, como é marketing, é mais uma área. Agora, quem vai fazer ou não o BIA é uma estratégia de negócio de implementação. De implementação. Na minha visão, TI não tem skill para consolidar BIA. Não tem, não tem. Precisa ter. Dentro de montar o BIA, TI tem que fazer parte da equipe de estruturar o BIA. E eu sou de tecnologia.